Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista, e hoje nós iremos dar seguimento aos estudos do livro Psicomedicina, a origem das doenças. E hoje eu vou falar para vocês sobre longevidade, como viver até os 100 anos. Então, tem um documentário na Netflix que tem exatamente esse nome, Como Viver até os 100 anos, em que ele mapeia exatamente as chamadas zonas azuis. São as regiões que têm mais centenários no mundo, não é? Então, isso tudo está no meu livro, lá o resumo, né, do que é que se tem. Então, eles acabaram identificando que as pessoas que têm uma longevidade maior, elas acabam tendo um sentido existencial profundo, elas acabam tendo uma atividade, um movimento, atividade física, em termos de movimentação, de forma mais constante, né? São pessoas ativas fisicamente e que até os 100 anos ou depois dos 100 anos continuam fisicamente ativas com exercícios naturais de baixa intensidade, não é? Então, eles acabam tendo também uma alimentação à base de vegetais, não é? Cultivam uma socialização mais profunda e têm uma profunda relação com alimentos naturais. Então, a gente vai estudar agora, com base lá no meu livro, a gente vai estudar agora exatamente quais são esses locais e o que é que eles têm, né, de especial, e a gente vai ver que muitas coisas têm relação comum. Então, no meu livro eu coloco muitas dicas de longevidade, de alimentos, a origem das doenças, né, e como a gente pode reverter doenças com hábitos saudáveis, né? Então, ó, a primeira região que tem mais centenários no mundo identificado é a região de Okinawa, no Japão. Então, ó, eles têm uma alimentação com base em vegetais, né? Se alimentam, tem uma predominância muito grande de batata doce roxa, né? Eles comem alga marinha, então a alga marinha é um dos segredos da longevidade do japonês, de uma maneira geral. Comem também bastante queijo tofu, né? que é o queijo de soja, tá? Produtos de soja de uma maneira geral. Então, eu já falei em vídeos anteriores, a soja tem, além de ser um grão integral, tem propriedades, né, anticancerígenas, por exemplo, previne câncer de mama e também outros tipos de câncer, né? Consome alimentos de baixa densidade calórica, né? Eles comem pouco. Então, isso é algo que é fundamental para a longevidade. Se você come pouco, você gasta menos energia, menos oxigênio para fazer a digestão, para digerir aquele alimento e, consequentemente, você oxida menos o seu corpo, né? E, naturalmente, vive mais, né? Então, ó, do ponto de vista da atividade física, eles têm vida em constante movimento lá em Okinawa, costumam sentar no chão, fazem refeições no chão, sentam e levantam várias vezes ao dia. Então, sentam no chão, tem esse costume, então levanta, baixa, faz esses movimentos naturais. Costumam fazer atividade física de baixa intensidade, como, por exemplo, cuidados com a horta. Então, eles não fazem exatamente aquela atividade física formal como a gente pensa. Não, mas eles se movimentam bastante dentro de casa, na horta, fazendo as coisas mesmo do dia a dia, não é? Então, o nosso corpo foi feito exatamente para fazer movimentos. Do ponto de vista da vida social lá em Okinawa, né? Então, eles têm a questão da socialização, não é? Que é a ajuda uns dos outros. Eles vivem em grupos, mesmo que sejam familiares. Então, tem esse senso, né, de comunidade, de pertencimento. Então, mesmo mais velhos, eles não se isolam. Então, esse isolamento não acontece. Eles estão sempre com uma convivência social intensa, né? Ó, eles têm a questão dos moais, né? Então, que é um grupo de apoio social que se forma para fornecer suporte, né, na área social, na área financeira, na área de saúde. Ou seja, é esse senso comunitário que, quando eles percebem que alguém está em dificuldade, eles vão lá e eles ajudam uns aos outros. Eles mobilizam a comunidade para ajudar aquela pessoa que está ali com uma certa dificuldade. Então, essa convivência social, esse apoio mútuo que eles têm, então, isso é um grande fator, né, nessa questão da sociabilidade.
E sem falar no propósito existencial, né? Que é a questão do Ikigai, que é esse propósito existencial mais profundo. Todos eles têm o porquê vivem, para que vivem, por que estão vivos. Então, eles têm um propósito existencial mais profundo e vivem de acordo com a missão de cada um, não é? Então, ou seja, estão sempre com o corpo, com a mente ocupada e com o corpo em movimento, permanecem ativos até o fim da vida. Então, isso foi lá em Okinawa. E aí a gente tem outra região, a da Sardenha, né, na Itália. Então, tem uma questão da geografia local, né, que também prevalece, que é uma área montanhosa, é uma área acima de 700 metros, não é? Então, é uma área com muitas subidas, então isso prevalece as pessoas a terem um esforço maior, não é? A subir, a estar sempre subindo ladeira, então isso favorece a questão da atividade física, não é? Então, essa inclinação dos vilarejos são fundamentais, né, para os exercícios naturais de caminhada, né? Então, isso lá em Sardenha, na Itália. Então, atividade física nesse aspecto, a caminhada para subir ladeiras e degraus, são muitas escadas, né, para subir o acesso a comunidades, então isso acaba fazendo com que eles pratiquem mais atividades físicas naturalmente. Então, a base da alimentação deles é grãos integrais, verduras e feijões, sopa de legumes, é uma dieta rica em bons carboidratos, possui uma vida livre de estresse, não é? Vida socialmente ativa em comunidade, cuidado com os idosos e é uma região mais isolada. Então isso faz com que eles mantenham os hábitos e uma alimentação mais natural, né? Uma outra região é Loma Linda, né? Lá na Califórnia. Então é uma comunidade adventista, né? Então é interessante porque mesmo eles vivendo nos Estados Unidos, por serem uma comunidade adventista, eles acabam tendo hábitos próprios, né? Inclusive de alimentação, que difere da população dos Estados Unidos ou da população ali da Califórnia, não é? Então, eles são ativos fisicamente, têm uma socialização constante, né? Por meio da agremiação religiosa, não é? Fazem trabalhos voluntários constantes, né? na sua igreja. Então, tem uma vida em comunidade baseada na fé, né? A alimentação deles é uma dieta vegetariana, baseada em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e oleaginosas, né? Aí a gente tem também a ilha de Icária, na Grécia. Então, a alimentação é com base na dieta do Mediterrâneo, né? Eles consomem muitos chás de ervas locais. Ao invés de açúcar, eles consomem um mel puro, local, né? Então, vinho natural, um vinho de produção local, né, que eles mesmos produzem. Tem uma questão social muito forte, uma socialização muito forte. Aí a outra região, Nicoya, na Costa Rica, eles têm um plano de vida, eles têm isso, ou seja, esse propósito existencial, todos eles cultivam um plano de vida. Por que estão fazem esse planejamento de vida, não é? Fazem trabalhos manuais e braçais, ou seja, cuidam da roça, né? Cuidam das plantas, tem essa coisa de fazer os trabalhos manuais. Eles cultivam os próprios alimentos, então tem uma alimentação bem natural, trabalham apenas pela manhã, ou seja, eles trabalham um pouco, a maioria deles trabalham um pouco, né? Então já tem uma vida livre de estresse. Então, é uma alimentação lá na Costa Rica, em Nicoya, alimentação dieta vegetariana, à base de arroz, feijão, abóbora e milho. Então, percebam que todas essas regiões são as regiões onde tem mais centenários no mundo, eles têm uma base de alimentação com base em vegetais, são ativos fisicamente, têm uma vida social intensa e têm esse propósito existencial mais profundo. Então, pessoal, cada um pode buscar ter um plano de vida, fazer um planejamento e ter mudanças de hábitos. Então, se você deseja ter mudanças de hábito, né, então isso pode ser transformado. E se você tem dificuldade de conseguir mudar seus hábitos naturalmente, então isso pode ser feito com a ajuda de uma terapia. Então, se você quiser mais informações sobre uma terapia para mudança de hábitos
ou mesmo informações sobre como adquirir, sobre como ler o livro lá, Psicomedicina, adquirir o livro, entra lá no meu site, marceloaraújo.org, marceloaraújo.org. Hoje eu fico por aqui, desejo muita paz, muita luz a todos e até o próximo vídeo.